Ha, 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 ha. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas, vocês que estão aqui me assistir hoje. Muita gratidão, gratidão profunda. Principalmente aqueles que estão aí maratonando esses vídeos onde eu mostrei um pouco mais de mim, né? Quem sou, não. Quem estou nessa roupagem humana atual. E também dos meus serviços, na forma como eu escolhi servir, das minhas caixinhas de ferramenta, tudo aquilo que eu entrego para vocês em forma de terapias holísticas, né? Integrativas, complementares, como vocês quiserem nomear, tá bom? Tudo a mesma coisa. Mas vamos lá. Esse vídeo, eu já dei um spoiler, né? Então quem conhece já sabe que a minha introdução já dei spoiler do que a gente vai falar. A gente vai falar um pouco sobre a yoga do riso, tá? A yoga do riso. Tô até aqui, ó, com o meu manual de yoga do riso. Ai, gente, como é delicioso essa energia, né? Bom, para quem não sabe, eu quero já deixar claro, tá? Existe uma escalazinha de medida de vibração, né? Medida de energia. Se vocês pesquisarem aí, vocês vão encontrar como escala Hertz, tá? Que ela fala, é uma forma de se medir a energia da pessoa. E aí, existem padrões de sentimentos, de emoções que são gerados dentro dessa escala, que associa, né? Para que você entenda a sua energia, né? Quanto mais alta, ela está mais associada ao quê, né? E aí a gente vem para uma coisa que é bem interessante, que é uma coisa que eu busco muito desde quando eu era menina, e depois dos meus processos aí de despertares conscienciais, mais do que nunca eu tenho buscado, que é o processo da iluminação, né? Então, eu sempre ansiei, eu sempre desejei me iluminar. Não sei se vou conseguir nessa encarnação, mas eu estou caminhando, viu, gente? Não desisto. E aí, quando a gente vai ver na escala lá, Hertz, a energia da iluminação é a energia mais alta dessa escala. Logo abaixo da iluminação, né, chegando já perto da iluminação, a gente tem que energia? Quem já leu, viu ou estudou a escala Hertz de alguma forma vai saber responder. Pode deixar nos comentários se quiser, viu? Se não, eu vou dizer se você não sabe. É a energia da alegria, tá? Então, a alegria, ela antecede o estado de iluminação do ser. Ou seja, quanto mais alegre, quanto mais propenso a sustentar a alegria, mais propenso a sustentar esse estado e alcançar esse estado de iluminação, tá? É impossível o ser humano se iluminar, atingir o processo de iluminação sem que antes ele tenha acessado plenamente e sustentado plenamente esse estado de alegria, tá? A alegria, ela tem várias manifestações internas e externas. Então, não é todo mundo que você vê por aí brincando, alegre, sorrindo, esbanjando, brincadeira, sorriso e gatice, que realmente está alegre, que realmente está vibrando na energia da alegria. Não é todo mundo. Da mesma forma que não é todo mundo que você vê com uma face mais séria, mais compenetrada, mais introspectiva, que vai estar associado à energia de tristeza, que é uma das vibrações mais baixas da escala, né? Tá bem próximo ali do sentimento de medo e de vergonha. A tristeza, ela vibra muito perto do medo e da vergonha. Tudo uma escala bem densa, bem baixa, né? Então, o que é importante a gente analisar e avaliar é que somente fazendo uma autoobservação, ou seja, isso não é algo que uma pessoa de fora possa observar do outro. Isso é algo que só você pode observar dentro de si mesmo. Eu tô no medo, na vergonha, na tristeza, ou eu tô no amor, na alegria, na iluminação? Aonde é que eu tô me mantendo? Gente, eu tô em dois extremos aqui, tá? Dois extremos. Aqui no meio tem um monte de outras coisas e eu aconselho que você dê uma pesquisada para você entender melhor. Porque se você tá aqui embaixo, você deve se empenhar em buscar recursos, buscar ferramentas, buscar suporte, buscar ajuda, para você conseguir subir, chegar o mais perto possível lá e se manter o mais alto possível, sempre, tá? Isso é o nosso processo. A gente precisa ser responsável por ele. A gente não pode ficar terceirizando isso pro outro, tá? Ao passo que fica mais fácil se a gente recebe ajuda do outro, fica. Mas a gente não pode entregar o nosso poder pessoal, a nossa alegria. Eu só sou feliz se eu estiver bem com fulano, eu só sou alegre se na minha vida estiver tudo bem aqui, se tiver tudo... A gente fica muito condicionado muitas vezes a esse estado de alegria, né? De felicidade, de gratidão. Só se os fatores externos estiverem equilibrados, harmonizados bem. E na realidade, nesse grande jogo, esse grande holograma, os quais todos nós estamos inseridos, a tendência é realmente externo, tá tudo desequilibrado. Justamente para mexer com o nosso interno e provocar esses estados aqui, ó, abaixo na escala. Então a gente tem que ter muita sabedoria, muita confiança na fonte, muita autoconfiança para sustentar essa busca, né? Por se manter bem, por se manter elevado o máximo que a gente pode, por se manter alegre e harmônico o máximo que a gente pode, mesmo quando tudo está desmoronando ao nosso redor, né? E aí é onde vem a yoga do riso. A yoga do riso, ela nos ensina que o riso em si, ele nos conecta à energia da alegria, mesmo quando nós estamos tristes, mesmo quando nós temos todos os motivos do mundo para estar tristes. Ou seja, tá tudo desmoronando na minha vida. Cancela, cancela, cancela. Chama Violeta, chama Violeta, chama Violeta. Vou bater aqui na pedra mesmo, porque não tem madeira, né? Lá ele, como diz o povo na Bahia. Lá ele. Na minha mesmo não. Mas vamos supor que você se encontra nesse estado consciencial.
A yoga do riso, ela pode te ajudar. E ela vai te ajudar, se você se permitir. Por quê? Porque você vai sentar ali, né, com o líder do riso, ou seja numa sessão individual, porque a yoga do riso ela pode ser feita apenas com 2 pessoas, eu e você, ou você e outro líder do riso, seja lá quem for. Ou em uma sessão coletiva, que são as mais gostosas, tá? Vale ressaltar, rir com o outro é muito gostoso. Quanto mais gente pra rir junto com você, melhor, tá? Então, a yoga do riso, ela vem muito desse lugar de ensinar pra gente que a gente pode rir sem motivo, que a gente pode rir desvinculado do externo, que a gente pode rir dos nossos próprios problemas, dos nossos próprios desafios, que a gente pode rir dos nossos erros, que a gente pode rir das mancadas que a gente comete na vida. Todo mundo comete, quem nunca, né? Cometeu um erro, uma mancada. Mas é gostoso quando a gente tem humildade pra reconhecer que a gente cometeu um erro, uma mancada. E não só humildade pra reconhecer, como humildade também pra corrigir esse erro e essa mancada, de alguma forma, né? Seja com pedido de desculpa, de perdão, sincero, seja somente mudando a nossa postura, a nossa maneira de agir, de pensar, de se portar diante daquilo. Porque às vezes a gente não tem coragem de pedir um perdão pra pessoa, mas a gente muda completamente a nossa postura. E se a gente muda a nossa postura aqui, por mais que a gente não tenha pedido perdão diretamente a essa pessoa, mas o universo vai entender, né? Que a gente quis se burilar, que a gente quis transformar aquele chumbo em ouro. Isso vai valer, né? Quando a gente consegue conectar as duas coisas, é melhor ainda. Né? Mais libertador ainda, né? Mais empoderador ainda. Porque não pense você que ter humildade, pedir perdão, se expor, se vulnerabilizar e se expor ao ridículo é algo do qual você se diminui. É algo que tira de você a tua autoridade, o teu brilho, a tua autoconfiança ou a tua autoestima. Muito pelo contrário, tá? A nossa autoridade, a nossa autoestima, a nossa autoconfiança, ela cresce e potencializa 10 vezes mais quando a gente se expõe. Quando a gente se fragiliza, quando a gente se vulnerabiliza, quando a gente se expõe até mesmo ao ridículo. E muitas vezes participar de uma sessão de yoga do riso é se expor ao ridículo. Na cabeça de muitas pessoas é isso. Principalmente de quem não conhece a prática, de quem passa. Eu digo isso porque eu já tive que ouvir de algumas pessoas, né? Que não conhecia, nunca nem tinha ouvido falar em yoga do riso, e aí chegou, passou por um lugar e estava tendo uma sessão de yoga do riso, aquela pessoa totalmente desconectada, né? De espiritualidade, de reforma íntima, de autoconhecimento, uma pessoa, né, ainda muito fechada na energia da matéria e do aqui e agora, campo de visão, só pensando no aqui e agora, né? Trabalhar, comer, dormir, dormir, comer, trabalhar e reguear a festa. Ela viu, passou e viu a sessão acontecendo. E aí ela chegou na casa da minha mãe e começou a falar. Nossa, eu passei pela casa de fulano, tava tendo um negócio lá, um cara de gente maluca, todo mundo lá rindo, gritando, gargalhando, um negócio assim que tu ficava assustado. Menino, olha, eu vou lhe dizer, viu? Tem gente doida nessa vida pra tudo. Como é que o povo se expõe a isso, gente? Tinha gente rolando no chão, dando risada, e uma doidinha lá, toda pintada, fazendo uma palhaçada. Enfim, a forma como a pessoa trouxe, né? É a imagem, é a visão que ela tem. Então, a forma como você enxerga o mundo é a forma como você enxerga o mundo. E isso diz muito mais a respeito de você do que daquela doidinha lá que estava toda pintada, fazendo palhaçada, e daquelas outras pessoas que estavam ali se expondo ao ridículo, na sua opinião, né? Então você precisa entender isso. Essa é a minha lente. Foi a lente pela qual eu escolhi olhar para aquilo. E isso está condicionado ao meu padrão de quê? De crenças. A tudo que eu vivi na minha vida toda, a tudo que eu conheço a nível consciente e inconsciente, e também aquilo que eu desconheço. Só que principalmente aquilo que eu desconheço, tá? Então a tua visão do mundo, ela tá muito mais interligada com aquilo que você desconhece ou que você ainda não conhece a nível consciente do que propriamente dito com aquilo que você conhece a nível consciente, tá? Enfim, nesse momento eu ouvi, eu não poderia ficar calada, gente, porque eu sou líder do riso, né? Então eu tenho informação e recebi a informação da maravilhosíssima, que estava lá, inclusive, guiando a sessão. Então, assim, meio que eu tomei as dores até pra mim. Filha de Oxum, Pará é assim, viu? Filha de Oxum, Pará às vezes não controla, não. Aí eu tive que ir lá e falar mesmo, falei um monte. Falei, não fala que você não sabe, não, te orienta, toma vergonha. O que é que você estudou? O que é que você sabe? Porque eu sou dessas, viu? Quando eu vou fazer o barraco, meu amor, se for fazer o barraco, eu faço barraco, faço. Mas eu faço barraco tacando luz na consciência da pessoa. A pessoa fica assim, ó, doida, zombeita, fica doidona, parecendo um cego de tiroteio, porque eu falo mesmo. Eu digo, vem cá, o que é que tu estudou? O que é que tu sabe a respeito de yoga do riso? Me fala. Tu sabe que essa técnica, essa prática, ela foi desenvolvida por um médico? Tu sabe? Um médico indiano. Tu sabe que essa prática, ela foi estudada durante anos e anos e anos. E ela foi estudada na teoria e na prática antes de começar a se difundir pelo mundo inteiro. Aí a pessoa já vai baixando a guarda, né? Pô, um médico criou isso, indiano, e ele praticava isso antes de passar para outras pessoas. Isso se espalhou pelo mundo inteiro. Como é isso que eu não conheço? Então, assim, aí eu fui trazendo para ele as consciências, claro. Eu falei, você sabe que essa prática, ela é comprovada, né, cientificamente, uma das maiores práticas para liberação, para produção dos hormônios que causam bem-estar e felicidade do teu corpo físico. Você sabia que rir, o simples ato de rir, não importa se é rir o dia todo, o tempo todo, porque você é uma pessoa alegre e risonha por natureza. Existem pessoas alegres e risonhas por natureza, sim! Eu sou uma delas. Só que, geralmente, as pessoas que nascem alegres e risonhas por natureza, o que é que o jogo da Matrix faz com essas pessoas? Porrada, cacetada. Ave Maria, os couro queima. De quando a pessoa tá na barriga da mãe, até a pessoa se iluminar. Os couro queima.
Só que assim, por que que isso acontece? Porque uma pessoa que nasce alegre e risonha e que permanece alegre e risonha, ela é um canal gigantesco de iluminação para o planeta Terra. Entende? Imagina se todo mundo andasse alegre e risonho, rindo e sorrindo e agradecendo por tudo. Tudo de bom e tudo de não bom também que acontece, né? Que você olha com a sua visão, com a sua lente, com o seu olhar, como eu já expliquei lá, considerando algo negativo. Não importa, esquece esse negócio de positivo e negativo. São apenas experiências. Aí imagina se todo mundo olhasse o mundo como sendo apenas experiências. Experiências, vou viver, são experiências, estou vivendo aqui agora. Me desconecto lá do passado, tudo que eu vivi, sei lá, de bom, de ruim. Não me preocupo com o futuro. Sei lá o que é que eu vou viver, se vai ser bom, se vai ser ruim. Eu escolho estar aqui agora, só vivendo o presente. Apenas o presente. E rindo, alegre, agradecendo. Agradecendo por esse banquinho, agradecendo por essa mesa, por esse suporte, por esse aparelho de celular que tá me filmando. Agradecendo por esse lugar lindo, mágico, pelo canto dos pássaros, pelos carros que passam fazendo barulho. Agradecendo, sorrindo e alegre. Você imagina que a Terra ela não estaria literalmente da forma como ela está, né? Você imagina que o processo de despertar coletivo e de 5D que nada. A Terra ia sair da terceira, quarta, onde tá vibrando, né? Direto pra oitava. Bum! Explosão, gente, consciencial, explosão de iluminação. Ia ser uma pessoa se iluminando, puf, acendeu essa luz, tá. Sabe o efeito dominó? Quando uma pessoa se ilumina, ela ilumina tudo ao redor. Quando uma pessoa está alegre, ela contagia tudo ao redor. Um sorriso é contagiante. Um sorriso verdadeiro, olhando profundamente nos olhos, ele é contagiante. Não existe cara feia, não existe tristeza, não existe amargor, não existe azedume que prevaleça. E eu digo por experiência própria. Porque eu vivi as piores situações da vida, nos piores ambientes. Mas eu sempre apanhei muito, viu? Tomei cacetada até umas horas. Caía, levantava rindo. Às vezes passava ali, né? 1, 2 dias, uma semana, triste, deprimida, chorosa. Mas depois levantava. O padrão vibratório fazia assim, ó. E faz assim, quando você gira pra alegria, entende? Então, o que eu quero trazer pra você é que a yoga do riso, ela auxilia você a nível físico, biológico, tá? É a primeira coisa que você precisa saber. Desconectar. Poxa, eu não acredito em nada desse negócio que ela tá falando, de transição planetária, de negócio de energia. Vixe, não entendo nada. Que energia, que energia. Então tá, vamos pra matéria. Né? Vamos pra matéria. Biologicamente falando, né? O seu corpo produz, né? Através dos sistemas das glândulas, as principais glândulas do seu corpo, excretam hormônios, né? Hormonais, que te correlacionam à saúde ou à doença, que te correlacionam à sensação de bem-estar, de equilíbrio físico, né? Mental, emocional, ou a desequilíbrios. Né? E os principais hormônios para expandir em nós essa sensação de bem-estar, de bem-aventurança, de alegria permanente, de contentamento, de satisfação, mesmo quando as coisas não estão tão boas assim, né? Mas a gente tira o olhar daquilo que não tá bom. A gente consegue focar o olhar muito mais tempo naquilo que realmente tá bom, né? Então, ou, se não tem nada bom, a gente tira o olhar do aqui e coloca o olhar na solução, na resolução das coisas. O que é que eu posso fazer para corrigir? Se de repente nada tá bom e eu não tenho em nada o que me apegar aqui. Então eu vou me apegar o quê? Na correção, tá? Então a yoga do riso, ela vem para ajudar na liberação, na excreção desses hormônios. Ela vem ajudar as nossas glândulas a trabalharem mais, produzindo a dopamina, a endorfina, né, a ocitocina e a serotonina. Se você não sabe o que é isso, você vai pesquisar agora, que eu não vou explicar. Mas são hormônios que estão correlacionados ao seu bem-estar e à sua saúde e também à sua imunidade, tá bem? Cada um deles fica corresponsável por algo diferente, é produzido em uma glândula diferente. Eu aconselho você se aprofundar para que você entenda melhor, tá? Mas, para você ter ideia, o seu estado de ânimo é o fator determinante da sua qualidade de vida. Pessoas com estado de ânimo mais elevado têm uma qualidade de vida 1000 vezes superior às pessoas que vivem tristes, desanimadas, desmotivadas. Percebe que desmotivação, desânimo, tristeza está correlacionado à desvitalização, a cansaço, sabe? O teu corpo físico, ele vai reagir diante daquilo que é alimentado no teu campo emocional. E o teu campo emocional reage diante ao que é alimentado na tua mente, tá? Então tu tem que trabalhar o mental, o emocional, mas sem deixar de dar a devida atenção e realizar, né, aquilo que necessita ser realizado também a nível físico, para mudar todos esses padrões de forma simultânea, tá certo? Então, assim, a yoga do riso, ela muda o nosso estado de ânimo em poucos minutos, certo? Ela ajuda tanto para pessoas que não têm nenhuma enfermidade, mas também para quem tem enfermidades, porque ela faz com que o nosso sistema imunológico funcione muito melhor. Então, até para prevenir doenças, ela auxilia, né? A yoga do riso, se realizada em ambientes como o nosso local de trabalho, as nossas escolas, né? Elas podem auxiliar também na redução do estresse no nosso dia a dia, né? Na correria das grandes cidades, né? Da vida que parece sempre tão conturbada. Então, procure introduzir o riso. Mesmo que você ainda não... Poxa, eu não sei nem o que é yoga do riso, eu tô vendo isso pela primeira vez. Vou pesquisar aqui na minha cidade para ver se existe algum clube do riso, para eu conseguir, né, participar de uma sessão, ou que tem algum líder do riso para poder participar.
Se eu não conseguir encontrar, eu simplesmente vou adotar a postura mais risonha, né? Procurar na internet mesmo, sessões de yoga do riso gratuitas que eu possa me conectar, meditações do riso que eu possa fazer, né? Vocês podem seguir no Instagram também, Êxtase, Química da Alegria, que é da Aline, né? Aline Costa. Foi com ela que eu fiz a formação, ela é maravilhosa. Ela tá sempre fazendo trabalhos e postando nas redes, né? Especialmente no Instagram. Êxtase, Química da Alegria e Yoga, Amor e Riso. Ela posta muita coisa que pode estar auxiliando vocês a se conectar com a yoga do riso em casa mesmo, tá bom? Vocês sozinhos. Então, leva esse estado de ânimo, de riso para o seu ambiente de trabalho. Inspira os teus colegas a rirem mais, sabe? Pra quê? Pra que o clima melhore, que a energia do lugar melhore, tá certo? Então, assim, a yoga do riso, ela ajuda a gente também a desenvolver resiliência, tá? Porque você aprende a enxergar as situações negativas de uma forma diferente. E você aprende a lidar com pessoas difíceis. Tem pessoas, gente, que são extremamente desafiadoras de se lidar. Tem situações da nossa vida que são extremamente desafiadoras de se lidar. E nesses momentos de extremo desafio, a melhor opção é o riso. Eu tô lendo As Cartas de Cristo. Lendo não, né? Porque eu li esse livro, As Cartas de Cristo, faz uns 7 anos mais ou menos. Aí agora eu resolvi escutar ele em audiobook. E aí eu tô escutando diariamente. E é uma das coisas que o mestre fala nas cartas, né? O riso, o riso. O mestre sempre tá falando do riso. O riso como sendo uma válvula de escape, um subterfúgio, né? Até pra você ir, enquanto você tá no processo de reeducação do seu ego, entende? Então o riso, ele vai te auxiliar nos momentos cruciais da tua vida. Observe, tá? Você pode perguntar assim, mas por que o nome é Yoga do Riso? A Yoga do Riso, ela tem esse nome porque ela combina exercícios de riso com exercícios de respiração do yoga, tá? Pra que isso? Pra ajudar a levar mais oxigênio pra dentro de você. Então você pratica o riso com as respirações que são ensinadas dentro do yoga pra oxigenar melhor e até mesmo pra que você consiga sustentar o riso por mais tempo, tá? Uma sessão de yoga do riso, geralmente, ela precisa que você sustente um riso durante, no mínimo, 15 minutos, né? De 12 a 15 minutos. Uma sustentação do riso sem interrupção, tá? Então, assim, você pode iniciar esse riso de forma mecânica? Pode, até pode. Porque o seu cérebro, ele não sabe discernir entre aquilo que é real e imaginário, tá? Seu cérebro, ele não discerne daquilo que é fantasia do que é realidade. É por isso que você tem que ter muito cuidado com o que você assiste na TV, com o que você escuta de música. Porque todo esse alimento audiovisual, né? Se for poluição, seu cérebro vai beber com medo de sair como se fosse coisas verdadeiras, né? Então, toma muito cuidado com tudo que for audiovisual, porque o seu cérebro ele não discerne o que é verdade do que é realidade e muito menos o que é bom do que é ruim. Você só vai jogando tudo isso pra dentro, tá? Então, se você ficar assim, ó, e pensando, eu tô feliz, eu tô alegre. Enquanto você alimenta esse pensamento, eu tô feliz, eu tô alegre, e você emite um som do riso, mesmo que seja de forma mecânica, se você consegue sustentar isso de 12 a 15 minutos do teu dia, explosão. O cérebro, ele vai fazer com que as glândulas entendam que realmente você tá feliz e alegre e as glândulas vão liberar os hormonais, né? A dopamina, a endorfina, a serotonina, a ocitocina. Mas a gente sabe que é muito mais gostoso quando a gente tem o riso genuíno, né? Mas nem sempre as pessoas vão conseguir acessar o riso genuíno na primeira sessão, né? Nem sempre, às vezes vai levar tempos, a pessoa vai precisar descristalizar muitas coisas. Por que isso? Porque existe todo um sistema que foi repressor do riso, repressor da alegria, né? Foi aquilo que eu falei, quanto mais risonho, quanto mais alegre, a vida parece que bate mais, né? A pessoa parece que toma mais cacetada. Porque é o quê? É pra te tornar alguém amargo, é pra te tornar alguém triste, é pra te tornar alguém, sabe? Com um padrão baixo, um padrão de vibração baixa. Então, às vezes, daqui que você consiga descristalizar tudo isso, e aí quando você vai rir, muitas vezes, você acaba se conectando com memórias de dor e sofrimento. Você se conecta com momentos da tua infância que te mandaram calar a boca. Cala a boca, tá rindo do quê? Por que você tá rindo? Menina, que risada horrorosa, sabe? Você vai se conectando com coisas. E aí é nesse momento também que a yoga começa a trabalhar como se fosse uma terapia. Porque terapeuticamente ela vai liberando, através dos risos, toda a catarse. Então, se você consegue acessar um estado profundo de riso genuíno, durante um tempo, uma quantidade de tempo superior a 5 ou 8 minutos, muitas vezes esse riso genuíno vai te levar a uma catarse de choro logo em seguida, tá? Isso já aconteceu comigo e com várias pessoas no meio de sessão de yoga do riso. Por quê? Porque você está reativando o seu corpo e fazendo rememorar lembranças e memórias que estavam ali reprimidas, aprisionadas, né? Então ocorre essa liberação através do riso, tá? Então, assim, a yoga do riso, ela vem ensinar pra gente, justamente, que a gente pode rir de tudo, né? E rir sem motivo. Que a gente não precisa ter alguém contando uma piada pra gente rir. Que a gente não deve nunca rir do outro. Que a gente não deve nunca julgar o outro, condenar o outro, punir o outro dentro da nossa mente. Quem somos nós pra julgar, condenar ou punir quem quer que seja? Sabe? Porque tá rindo ou porque tá triste. Porque tá feliz ou porque tá triste, porque tá rindo alegre, porque tá deprimido. Nós não somos nada pra isso. Então vamos focar no nosso processo. Vamos focar naquilo que a gente pode fazer pela gente mesmo. Se a gente tá vendo o outro triste, deprimido, se a gente puder chegar lá com um sorriso, mesmo que singelo, der um abraço, ótimo. Se não com uma gargalhada gostosa, às vezes a pessoa sai do estado de tristeza e pelo menos esboça um sorriso, né? É muito melhor do que a gente ficar ali de longe tentando apontar o dedo e enviando ataque psíquico pra pessoa, mesmo que seja só em pensamento, né? Porque o que são ataques psíquicos? É exatamente isso. Formas, pensamentos que a gente insiste em emitir
e emanar, porque o outro sente a conexão, sente a energia. Por mais inconsciente que ele esteja. Tem gente que tem um campo de visão aberto até ver quando uma flecha... Eu consigo ver, às vezes, quando uma flecha vem atirada pra mim. Consigo ver até quem é que atirou a flecha. Né? Muitas vezes eu consigo fazer paralisar isso no meio do caminho, nem chega comigo. Outras vezes a flecha chega a me atingir, eu tenho que ir lá fazer uma mini cirurgia pra tirar isso da minha cabeça. Então, é a gente ter esse cuidado do que a gente realmente alimenta, viu, gente? Então a pessoa ela pode rir, não necessariamente, até sem ter nenhum senso de humor. Ah, eu não tenho nenhum senso de humor, mas ainda assim eu posso rir, por que não? E o riso mecânico pode induzir ao riso genuíno, sim, né? Quando a gente tá rindo ali genuinamente, mas a gente não conseguiu alcançar 10, 15 minutos de riso, a gente complementa com o riso mecânico. O importante é fazer com que o cérebro entenda que esse riso aconteceu para que ele libere os hormonais, tá? Olha que legal. Esse método, eu tô lendo, gente, porque é muita informação, eu acabo esquecendo, né? Então eu tô com uma pesquinha aqui para trazer as informações mais importantes para o vídeo. Esse método, como eu falei para vocês, foi criado por um médico, né? O nome desse médico era Dr. Kataria, Dr. Madan Kataria. E ele começou com 5 pessoas, você acredita? Numa praça. Começou a fazer numa praça com 5 amigos, assim. E hoje já são milhares de clubes do riso, em mais de 100 países ao redor do mundo, né? Então foi um processo que começou em 1995. Eu tinha apenas 5 aninhos de idade quando ele trouxe, né? Ele canalizou de volta isso distribuiu pro mundo. Então, assim, a sessão de yoga do riso eu já expliquei a vocês, né? Como que pode ser uma sessão feita presencial, pode ser online. Inclusive, esse ano de 2025 eu tô pensando seriamente em começar a desenvolver esse trabalho da yoga do riso online mesmo, né? Sei lá, se pelo Instagram, se por aqui pelo YouTube, se pelo TikTok, não sei ainda, viu? Posso testar aí as 3 plataformas e ver qual que se encaixa melhor, né? Qual é que as pessoas reagem melhor a isso, recebem melhor. E a que tiver o maior nível de receptividade, permanecer, né? Trazendo. Inclusive, se você tiver interesse, deixa um comentário pra mim. Falando, eu tenho interesse, né? Sei lá, uma vez por semana, de repente, uma vez a cada 10 dias, a cada 15 dias, pelo menos, a gente fazer uma sessão de yoga do riso, para que vocês, de onde vocês estiverem, consigam liberar, né? Então, é importante você seguir aqui, né? Porque se você estiver seguindo, curtindo os conteúdos, né? Sendo participativo com tudo, a plataforma vai estar sempre te entregando quando eu estiver online e em live aberta, tá bom? Observe. A yoga do riso, ela pede esses 10, 15 minutos de riso contínuo, né? A gente faz vários exercícios. A sessão de yoga do riso, ela realmente é uma sessão que conecta a gente muito com a nossa criança interior, tá? Então, existe aí uma conexão com a linha dos erês. Lógico, na yoga do riso ninguém fala isso, tá? Tô falando porque eu sou usada mesmo e boto a boca no mundo. Mas vai depender também, claro, do ancoramento do líder, né? Porque tem líder que não tem nenhum tipo de conexão com linhas de umbanda e tal, ele não puxa muito não, né? Ele vai se conectar, se é um líder do riso que só tem a mais genuína conexão com a yoga do riso, vai ser somente essa egrégora que vai operar. Mas nas sessões que eu trabalho, que eu desenvolvo com as pessoas, como eu tenho muita conexão, né, com a linha de Erê, Pombogira Mirim, Exu Mirim, e até das Pombogiras e Exus mesmo, né, das falanges mais variadas aí, dos tronados mais variados, nossa, chega uma galera pra rir junto. É a coisa mais linda de se ver, né? E a nossa criança interior fica séria, ela é pipipipíssima. A nossa criança interior fica extremamente alegre. Então, para pessoas que têm sérias questões com a criança interior, com a sombra da criança interior, para pessoas que consideram que a sua criança interior realmente ela é profundamente ferida, que você precisa dar uma atenção muito grande para ela, não dispensa, tá? A yoga do riso ela pode ser o seu bálsamo de cura para trabalhar na purificação das sombras dessa criança. Que inclusive, gente, como a gente começou a sessão, ou no vídeo, falando da iluminação, né? Eu acho importante trazer para vocês isso, tá? Na perspectiva do Siri Prembaba, eu tô falando isso porque eu tô lendo um livro dele agora, maravilhoso, que é Transformando o Sofrimento em Alegria, que é justamente um livro que fala como construir relacionamentos íntimos harmoniosos, tá? Não importa se são relacionamentos conjugais afetivos, se são relacionamentos de amizades, parcerias, tudo isso envolve intimidade, não é verdade? Então, ele fala, né, em alguns momentos, ele dá caminhos para a iluminação, para quem está buscando a iluminação, o processo de iluminar-se. E aí ele diz que para chegar no processo de iluminação, a pessoa ela tem que passar por todo o processo de purificação das sombras, né? E a primeira sombra que precisa ser purificada para se atingir o processo de iluminação é justamente a sombra da criança ferida, tá? Então não tem como você acessar o estado de iluminação com a sua criança ferida estraçalhada. Ou você para e dá atenção para essa criança e começa a cuidar dela e a utilizar ferramentas que realmente possam fazê-la se sentir curada, para que ela possa transcender, não é esquecer, tá? É transcender, é ressignificar as suas dores, perdoar os seus pais, perdoar todas as pessoas, né, que fizeram coisas com ela, que ela considera, né, que foram coisas ruins, negativas. Então, se não passa esse processo de purificação, esqueça que você está muito longe de se iluminar, tá? Muito longe, muito longe. Então, é uma dica também que a gente tem que associar a yoga do riso, né, ao processo com a criança interior e ao processo de iluminação dessa sombra, tá certo? Então, costuma acontecer muita brincadeira. Correr, pular, imitar animais, porque tudo isso, né, brincadeira de mímica, né, interação, olho no olho, se é uma sessão coletiva, mesmo que seja uma sessão somente a 2, olho no olho, interação profunda, às vezes toque mesmo. Então, para algumas pessoas que têm, por exemplo, bloqueios corporais muito grandes, é interessante que a pessoa sinalize antes da sessão, se ela está ali para participar de uma sessão coletiva ou num a um, é importante que ela diga, olha, eu tenho alguns bloqueios corporais, eu peço que você não me toque, né, porque aí o líder ele já vai estar consciente, já vai saber guiar de uma outra forma, sempre, porque na maioria das vezes envolve muito toque, tá? Porque o toque, ele é muito curador.
Por mais doloroso que seja quando você tem os traumas, mas dói na hora, mas depois libera, né? Mas a gente precisa respeitar o outro e a sua individualidade, né? E a capacidade dele tem de receber, de acolher aquilo naquele momento, tá certo? Então, a sessão de yoga do riso é muito isso, né? Muita alegria, né? Muito furdunço, muita brincadeira. E aí, depois que você passa, realmente, que você ativa essa criança interior, que você ativa esse estado de alegria, que você começa a rir junto com o outro, que vai ecoando, ecoando, você tem aquela catarse de que a barriga chega a dói, né? Você liberou todos os hormônios. Aí é um momento que a gente entra no estado da meditação do riso. Essa meditação, ela dura, em média, uns 10 minutos. Ela pode ser feita deitada ou sentada, tá? Uma parte vai ficar com os olhos fechados, outra parte vai abrir os olhos, né? E aí é onde a gente deixa a pessoa rir livremente. A pessoa aí não precisa fazer exercícios. Não precisa das brincadeiras mais, né? Ela só vai rir. Rir do jeito dela. Deitada, sentada, de olhos fechados ali, se conectando com essa criança interior dela e rindo do que for, à vontade. Depois que passou essa fase, a gente entra num momento de relaxamento que vai durar em torno de uns 10 minutos, tá? Então, nesse estado de relaxamento, a pessoa começa a ser conduzida, né? Com a musicazinha relaxante e com a própria voz do líder do riso, para que a gente faça uma meditação. E essa meditação, ela é sempre rumo ao encontro da paz mundial. Então, todo líder do riso, ele tem esse compromisso com a egrégora do riso, de ao fazer uma sessão de yoga do riso, ele ancorar a paz mundial, tá? Então, é um compromisso que a gente faz. Então, a gente trabalha dessa forma, sempre no final, conduzindo a meditação em prol e benefício do planeta. Então, assim, cada sessão, ela tem essas 4 partes, né? Da introdução, que é o momento que a gente se apresenta, explica o que é, né? E explica como é os exercícios que serão feitos. E ela tem o momento do riso, da meditação do riso e do relaxamento. Cada momento desse pode durar em torno de 10 a no máximo 15 minutos. Então, a sessão do riso, ela costuma acontecer entre 40 minutos a 1 hora de relógio, tá? Costuma ser o tempo médio de uma sessão. Seja individual, seja em grupo. Lógico, né, que a meditação para a paz mundial, às vezes, pode se estender um pouquinho. Para concluir a minha linha de raciocínio sobre a yoga do riso, eu estava falando com vocês que a meditação guiada, que é a meditação, né, para ancorar a paz mundial, o tamanho dessa meditação, ela vai depender muito de cada pessoa que vai guiar. Então, a pessoa, ela é livre. Ela pode fazer uma meditação de 10, de 15, de 20 minutos, de 1 hora de relógio, né? E, claro, quando a pessoa, ela tá canalizando, se ela estiver guiada pela espiritualidade, com certeza vai ficar mais difícil ainda de controlar essa questão de tempo, certo? Então aí a gente se desconecta um pouquinho. Mas no geral, uma sessão de yoga do riso, ela dura em torno de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, tá? Contando com todos esses 4 passos que são dados ao longo da sessão, tá certo? A yoga do riso é um trabalho que eu gosto muito de fazer, de ancorar, especialmente com o coletivo. Então ela se faz presente, né, em todas as minhas curadorias, em todas as minhas imersões terapêuticas. A gente sempre traz o riso como um dos pilares, como um dos alicerces, né, de todos os trabalhos terapêuticos que são entregues durante as imersões e curadorias, tá certo? Inclusive, eu quero convidar você, se fizer sentido, claro, se você quiser sentir um pouco mais dessa energia, a se fazer presente aqui no Vale do Capão, dos dias 18 a 21 de abril de 2025. Então, vai ser feriado de Semana Santa, a gente vai ter uma imersão terapêutica para trabalhar o elemento água, tá? E a gente vai estar no Castelo Alvorada, né, justamente reunidos em egrégora, com várias terapias, com várias medicinas da floresta e a yoga do riso para nos auxiliar nesse processo de liberação de emoções reprimidas, tá certo? Então quero deixar esse convite para você desde já. Se fizer sentido, você me chama, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo. Você me chama e a gente alinha tudo direitinho para você se fazer presente, combinado? Um beijo no seu coração, gratidão pela tua escuta, pelo teu tempo e namastê.